Olá, meus amigos. A história do nosso brasileirinho de hoje, ela me cortou o coração. Você vai entender por quê. E a experiência dele como líder na igreja é muito mais comum do que a gente imagina. Ele fala o seguinte: Oi, Vânia. Já faz algum tempo que conheço o seu canal. Tenho 39, quase 40 anos. E destes, a maior parte foi dentro da igreja. Conheci a igreja aos 14 anos. Como membro sozinho, sofria muito para ser um jovem ativo. Meu pai não me deixava frequentar a igreja, e se eu não quisesse tomar café, não poderia tomar café da manhã. Me acostumei até hoje a não tomar café da manhã. Mas aguentei o pão que o diabo amassou para continuar sendo membro. Aos poucos, minhas irmãs também foram batizadas. Quando chegou a data para eu ir para a missão, meu pai me expulsou de casa. Fui servir curto prazo até poder ir para a missão. E fui servir no Rio de Janeiro. Quando voltei, me casei no templo, me formei e hoje sou engenheiro civil. Já servi como presidente de distrito, daí passei em uma seleção para trabalhar na associação. Só consegui ficar um ano ali. Não é à toa que os próprios membros de São Paulo chamam aquele prédio de o grande espaçoso edifício. Vi tantas coisas neste pequeno espaço de tempo. Vi o dinheiro da viúva, ou seja, o dízimo, sendo gasto com carros de luxo caros para a presidência diária. Vi um dinheiro exorbitante sendo gasto com coisas tão supérfluas, a ponto de eu assinar uma carta de demissão a próprio punho para não perder meu testemunho. Pois lembrava o quanto difícil era para conseguir autorização para ajudar alguns membros necessitados e lá em São Paulo os líderes esbanjando dinheiro. Com isso voltei para Fortaleza e aqui fiquei viajando por conta do meu trabalho, mas com a pandemia comecei a trabalhar de home office. Fui chamado bispo e posso dizer que não está sendo nada fácil. Vânia, eu sou um bispo que prometeu a Deus que eu não deixaria nenhum membro da minha ala passar por necessidades. E é incrível a quantidade de auditorias que a igreja já me fez. Mas sou daqueles que não quero um centavo que seja da igreja, que por muitas vezes coloco o meu, mas isso vem me deixando tão triste. Nunca tive uma fé cega, nunca acreditei naquele bordão que eles falam que Adão disse. Não sei, só sei que o Senhor me mandou. Eu mesmo não faço nada que eu não tenha entendido, e das muitas discussões que eu tive com a estaca ultimamente, foi por conta de uma festa junina. A estaca gostaria que os membros doassem as comidas e que as mesmas seriam vendidas para angariar dinheiro para o FSY, Atividade de Carnaval dos Jovens. Eu não concordei. Disse que os meus membros não estavam em condições de doarem e depois ainda terem dinheiro para comprar. E eu mesmo comprei todas as comidas que minha ala ficou responsável de doar e dei para a atividade. Mas com isso, ganhei o jargão do conselheiro da estaca, que era para eu ter cuidado para não entrar em apostasia. Eu não fico calado. Na mesma hora, me deu tanta raiva que eu disse para ele que isso era coisa de líderes que não têm argumentos e para nos calar usam desse jargão, mas que comigo não colava. Tudo isso me deixou muito triste e neste final de semana, por conta de uma cirurgia, não fui à igreja e fiquei sozinho. Assisti a série do Netflix Fundamentalistas, é o Rezar e Obedecer, tá? Confesso que já tinha ouvido falar deles, mas ver coisas semelhantes me deu enjoos, me deu vontade de vomitar. No final, não vejo muita diferença em algumas coisas. Por vezes falo com minha esposa, que não falamos sobre outro assunto a não ser da igreja. A igreja me consome até mais que o meu trabalho. Parece que eles nos deixam tão ocupados para não pensarmos no que estamos fazendo de nossas vidas. Temo muito por minha família. Minha esposa acorda lendo as escrituras e dorme lendo as escrituras, embora não aplique em casa. Ela é muito fervorosa. Acredito que se eu saísse da igreja, ela não conseguiria, ou então nossa vida seria um inferno por conta dela falando todas as coisas. E por isso ainda fico.
E confesso mais uma coisa, não pedi ainda desobrigação de bispo porque tenho famílias que precisam de ajuda, que se não for eu, irão cortar todas as ajudas que eu estou dando a eles. Mas não saberia o que fazer se não fosse mais da igreja, nem mesmo saberia como falar para meu filho que tem 15 anos e falamos de missão de manhã, tarde e noite para ele. Vivi mais na igreja do que fora. Todos os meus amigos são da igreja. Ah, esqueci de falar. Meus pais hoje são membros. Tive a oportunidade de batizá-los, inclusive meu pai. Já 3 das minhas irmãs serviram missão. Como eu, aquele que apresentou o evangelho para todos eles, simplesmente vou dizer, não acredito mais? O que falar para minha filha de 5 anos, que ela mesma, se iniciarmos comer sem orar, ela pergunta, não vamos orar? No final, Vânia, estou contando minha história, mas mais do que você contá-la, era para eu ter um conselho. Como foi sua saída? Como foi desprogramar sua cabeça para esse Deus vingativo? Porque minha esposa mesmo, tudo ela fala que seremos castigados. Não acho que Deus esteja só esperando nossos erros com uma cinta na mão para nos açoitar. De qualquer forma, continuo aqui até saber o que fazer e que decisão tomar. Meu querido, muito obrigada, viu, pela confiança em mandar a tua história aqui para mim. Apesar de você ser um bispo com o cargo de liderança na igreja e eu ser considerada pela igreja em si, né, como uma apóstata e anti-mormon. Muito obrigada. Isso significa muito para mim, ter a confiança de alguém como você. Então tá, lendo a história do nosso brasileirinho de hoje, eu prestei atenção, eu consegui ver nele 2 características extremamente fortes. Primeiro, ele é extremamente íntegro. Segundo, ele é uma pessoa esclarecida, muito esclarecida, um senso crítico muito apurado. Então, assim, por que eu vejo integridade nele? Presta atenção. Ele, quando conheceu a igreja aos 14 anos, ele foi o único da família que se batizou. O pai dele não gostava que ele fosse à igreja. E falou para ele, você não vai tomar café? Então tá, então não vai tomar outra coisa também, então fica sem café da manhã. Ele, como um jovem de 14, 15 anos, ele poderia tomar café na casa dele, é porque mormons não tomam café, tá? Se você que está assistindo não sabe. Ninguém estava vendo, ninguém da igreja estava vendo, então ele poderia tomar o café dele na casa dele e ninguém saberia. Mas ele era tão íntegro que ele se acostumou e até hoje ele não toma café da manhã. Aí ele decidiu ir para a missão, porque é isso que eles falam para você na igreja, que é mandamento para os rapazes servirem missão. Quando chegou a data dele ir, o pai dele expulsou ele de casa. Ele poderia usar como desculpa ou como motivo, não, eu não vou para a missão porque meu pai não quer, meu pai não me apoia, minha família não me apoia, então eu não vou para a missão. Não, ele foi. Então ele foi fazer missão de curto prazo, que é aquela que você serve como missionário na área em que você mora. Só que você mora então com os missionários, tá? Você faz missão ali na mesma cidade. E aí então quando chegou, né, a hora de ir para a missão de tempo integral, ele foi para o Rio de Janeiro. Aí ele voltou da missão, casou no templo. Ou ela já era membro da igreja, ou ela se converteu, mas seja lá qual for o caso, ela é uma mulher que está criando os filhos na igreja, a esposa dele, está criando os filhos na igreja, está preparando o filho para ir para a missão, lê as escrituras de manhã e à noite e só fala sobre a igreja com ele dentro de casa. Então ele foi buscar uma moça da igreja para se casar. E foi ter filhos, né? Porque também é isso que você faz. Você volta da missão, casa, tem filhos. De alguma forma, eu não sei como, mas ele conseguiu ainda fazer uma faculdade de engenharia civil. Porque ele queria ter condições de dar uma vida confortável para a família. Então, meu querido, eu vou te dizer uma coisa, você é um herói. Você dá um banho nesses engravatados aqui de Salt Lake, que se dizem profetas, videntes e reveladores. Sabe por quê? Eu já falei e vou repetir sempre aqui. Presidente Monson, que
que era o anterior, o presidente da igreja antes do Nelson, ele não fez missão, se dedicou à carreira de negócios. O Nelson não fez missão de tempo integral, se dedicou à carreira dele de cirurgião cardíaco. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência, não fez missão de tempo integral, se dedicou à carreira dele de direito. Irene, segundo conselheiro na primeira presidência, ele não fez missão de tempo integral, ele se dedicou à carreira de business, de negócios também, como o Monson. Mas você, de alguma forma, você foi. Você conseguiu e ainda fez a tua faculdade e tem uma carreira bem sucedida. E está preparando o filho para fazer missão. 3 das tuas irmãs foram para missão. Sabe por que eu digo que você dá um banho nesses caras aqui? Porque além deles não terem a mesma integridade, o mesmo nível de integridade moral que você tem, eles mentem para as pessoas descaradamente porque eles sabem muito bem que eles não veem Deus e Jesus Cristo. Eles sabem muito bem que eles não têm revelações de Deus coisíssima nenhuma, mas eles fazem os membros da igreja no mundo inteiro acreditarem que eles são profetas, videntes e reveladores. Não precisa pesquisar muito. É só você procurar na história da igreja quais foram as profecias que esses caras fizeram e que se cumpriram. Só isso. Isso já mostra para você que eles são falsos profetas e não têm a coragem moral de subir no púlpito e explicar o porquê que não fizeram missão de tempo integral. E muitos membros da igreja não acreditam em mim quando eu falo isso. Então tá. Aí ele conseguiu aqui conseguiu uma oportunidade de trabalhar nos escritórios da igreja, aqueles escritórios que ficam em São Paulo, que eu acredito ser o coração da administração financeira dos negócios no Brasil, né? Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é isso. Ele só conseguiu ficar lá por 1 ano, sabe por quê? Porque ele já tinha trabalhado em chamadas de liderança, ele já tinha sido presidente de distrito, inclusive. E ele sabia o quanto era difícil você conseguir ajudar aquela família que estava precisando de ajuda. Marido talvez desempregado, esposa doente. E quando ele queria ajudar aquelas famílias, talvez pagar uma conta de luz porque tinha sido cortada, ele sabia o quanto era difícil, nunca vinha fácil. Ah tá, quanto é que é? Tá aqui, pum, cheque. Não, peraí, vamos conversar, vamos entrevistar. Será que essa família já pediu ajuda para a família dela? Para familiares? Tá, mas quantas televisões eles têm? Ah, mas eles têm um carro? Vende o carro, vende a televisão. Essa família já pediu ajuda para o governo? Então, depois que esgotar todos esses recursos, aí sim a igreja vai te ajudar com o mínimo necessário. E aí ele viu um grande contraste, falou, tá, então tá, para as famílias é difícil conseguir ajuda. Mas aqui nos escritórios da igreja, eles estão esbanjando dinheiro com coisas supérfluas, inclusive carros de luxo para a presidência diária. A integridade dele e o senso crítico que ele tem não permitiram que ele pactuasse com aquilo, com aquela corrupção. Então ele escreveu uma carta de próprio punho e pediu demissão. Aí tem uma festa junina, ele foi chamado agora como bispo de novo. Teve uma festa junina e a estaca falou o seguinte, cada ala vai trazer essas comidas aqui, sei lá, você pensa aí, né? Amendoim, bolo de fubá, coisas que você tem na festa junina. As famílias vão trazer, vão fazer, as famílias vão comprar os ingredientes, vão gastar mão de obra, vão gastar o gás, vão preparar as comidas, vão levar para a festa junina e quando chegar lá elas não vão comer de graça o que as outras pessoas levaram, não, elas vão comprar aquelas comidas que foram doadas por todas as famílias. E esse dinheiro não vai ficar lá para talvez ajudar alguma família que necessite de alguma coisa. Não, esse dinheiro vai ser usado para ajudar aqueles jovens que não têm condições financeiras de pagarem para ir para a conferência de carnaval. Então eles vão pagar para aqueles jovens. Porque a igreja precisa alienar os jovens em época de carnaval para mantê-los longe dos perigos do mundo, fazendo uma lavagem cerebral neles ali. Conveniente, né? Esse nosso querido falou o seguinte, não,
Os membros da minha ala não têm condições. Eles não têm condições de fazer, de doar comida e ainda chegar na festa junina e terem que comprar aquilo que doaram, que outras pessoas doaram. Então deixa. Ele mesmo comprou todas as comidas pelas quais a ala dele era responsável e ele então doou. É com esse tipo de ser humano que você está lidando aqui. O que ele escutou do presidente da estaca? Aliás, do conselheiro da estaca, por ter feito isso, por ter pago do próprio bolso as comidas? Cuidado, irmão. Cuidado para não entrar em apostasia. Você precisa entender uma coisa. Apostasia são, na minha opinião, é a minha própria definição. Apostasia é tudo aquilo que você faz que vai contra os interesses da igreja. Inclusive, neste caso, ajudando pessoas necessitadas. Pagando do próprio bolso as comidas para poupar aquelas famílias que não tinham condições. Ah, pois é. Eu vou te dar um outro exemplo. Digamos que você, como membro da igreja, ao invés de pagar 10% do teu salário todo mês e chegar lá, né, no final do ano, fazer o acerto anual de dízimo e ver quanto é que você está devendo para a igreja, né? Pois é, para Deus. Não, é para Deus que está devendo, não é para a igreja não. Então tá. Se ao invés de fazer isso, você decidisse, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar uma oferta para a igreja, só alguma oferta para ajudar, porque eu sei que tem despesas, né, e tudo. Mas além disso, eu vou pegar 10% do meu salário, ao invés de entregar para a igreja, eu vou ajudar pessoas necessitadas. Eu vou comprar cestas básicas, o kit de higiene, vou levar em abrigos de pessoas sem teto, abrigos de mulheres, enfim. Experimenta fazer isso e me diga se a tua recomendação para o templo vai ser renovada no final do ano, quando você fizer o acerto anual do dízimo e tem 0 dízimo pago no extrato. Ah, mas aí você vai argumentar com o bispo, não, mas eu tô ajudando o próximo. Não interessa. Você tem que trabalhar pelos interesses da igreja de acordo com os moldes que ela pré-estabeleceu. Se esse bispo aqui quisesse pegar o valor que ele gastou para levar as comidas para a festa junina, para comprar aquelas comidas, se ele quiser pegar aquele valor e descontar do dízimo dele, no final do ano eu duvido que isso vai colar. Ele vai estar em apostasia, porque ele não está seguindo à risca o que a igreja pré-estabeleceu. Por que acontece isso? Meu querido, sabe por que você tá tão assim, triste, como você fala aqui? Porque o teu compromisso, claramente pela tua experiência, a gente consegue ver. O teu compromisso é com Deus. Acontece que o compromisso de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é com o mercado capitalista. Então não vão bater. Você vai sim ter problemas, você vai continuar vendo coisas que não batem. Eles não estão interessados em fazerem coisas que Deus gostaria que eles fizessem com os bilhões de dólares que eles recebem das pessoas no mundo inteiro, só em dízimo. Não. Eles usam o mínimo exigido por lei pelo governo federal. Eles usam o mínimo pré-estabelecido pelo governo em ajuda humanitária. O restante é investido. O shopping de luxo de Salt Lake está aqui, bem lindo no centro, do outro lado da rua do templo. Eu já comentei aqui e vou relembrar. A tua igreja é dona de estações de rádio, canais de televisão, jornais impressos. Ela é dona de companhias de seguro. Ela tem esse shopping aqui. Ela tem campos de caça. Ela é dona de 3% do mercado imobiliário do estado inteiro da Flórida. E claro, como o nosso querido muito bem falou, ela também compra carros de luxo para a presidência diária no Brasil. O Nelson, quando foi ao Brasil para a conferência, há 1 ou 2 anos atrás, ele foi no jatinho particular dele.
De onde é que vem esse dinheiro todo? Então, uma pessoa íntegra e esclarecida, uma pessoa que está sempre de olho no que está acontecendo em volta, ele fala aqui, nunca tive uma fé cega. Ele não é aquele que coloca aquele negócio de cavalo aqui e segue. Não, ele está sempre olhando, opa, peraí, mas isso aqui não está certo, mas por que isso aqui? Ele está sempre questionando. E ele serve, o coração dele serve a Deus. Não vai bater com os interesses da igreja. E talvez uma hora a corda vai arrebentar, viu, meu querido? Porque vai ser difícil para você, com toda a tua integridade e amor sincero, você pactuar com o que a tua igreja realmente é, tá? Ele fala que a igreja me consome até mais que o meu trabalho. Parece que eles nos deixam tão ocupados para não pensarmos no que estamos fazendo de nossas vidas. Não tem dúvida nenhuma disso. Não parece não, viu? É verdade, você matou a charada. Você vai participar de reuniões, faz visita, prepara discurso, prepara aula, seminário diário, instituto, chamado de liderança, atividade primária, atividade das moças, rapaz, acampamento. Porque é claro que quanto menos tempo você tiver para pensar, quanto menos tempo você tiver para pensar em você, mais provavelmente você vai apostatar. Ou seja, você vai começar a contrariar, começar a contrariar as técnicas de controle mental e lavagem cerebral que eles usam lá dentro. Quanto menos tempo disponível, melhor. Não é por acaso, tá? E agora você fala aqui, né? Eu não saberia o que fazer se não fosse da igreja. Não saberia o que falar para o meu filho de 15 anos, que está se preparando para ir para a missão. Eu não saberia o que falar para minha filha de 5 anos, que toma a iniciativa de fazer oração, que cobra a gente para fazer oração antes de comer. O que eu vou falar para eles, que eu não acredito mais? Como é que eu vou falar para os meus pais, para as minhas irmãs, para minha esposa, que eu não acredito mais? Porque esse dilema, ele foi um exemplo para essas pessoas. Inclusive o pai dele acabou se batizando, apesar de no começo contrariar a decisão do próprio filho, né? E aí é onde vem essas perguntas que ele me faz aqui. Como foi essa sua saída? Como foi desprogramar sua cabeça para esse Deus vingativo? Não acho que Deus esteja só esperando nossos erros com uma cinta na mão para nos açoitar. Bom, meu querido, a minha saída e a desprogramação cerebral aconteceram da seguinte forma. Eu queria entender aquelas experiências espirituais que eu acreditava ter tido. Eu queria entender como foi que eu recebi um testemunho que eu acreditava vir diretamente de Deus de coisas comprovadamente falsas, como por exemplo, eu acreditava ter um testemunho do livro de Mórmon. Acontece que existem estudos de DNA muito palpáveis, comprovando que a origem do índio americano não é hebraica, é asiática. Então eu pensei, tá, peraí, então como assim, né? Eu comecei a estudar, eu queria entender o que tinha acontecido comigo. Se você olhar na descrição do meu vídeo, você vai encontrar esses autores e livros que eu vou te citar aqui, tá? Michael Shermer é um neurocientista. Eu escutei 2 livros de áudio dele. A Ciência do Bem e do Mal, O Cérebro que Acredita, O Cérebro Crente. Eu também escutei o livro de áudio de William James, um ícone da psicologia na década de 50, cujo trabalho ainda é citado em trabalhos acadêmicos hoje em dia. O nome do livro dele, A Variedade de Experiências Religiosas. Jonathan Haidt, um outro psicólogo moderno. Ai, não acredito que eu esqueci o nome do livro dele. Não acredito, deu um branco aqui. Se eu lembrar, eu te falo. Mas o que eu fui fazer? Eu fui pegar carona com gigantes da neurociência e da psicologia para entender o que tinha acontecido com o meu cérebro. Porque Deus não mentiria para mim, Deus não me daria falsos testemunhos. Então,
a partir do momento que eu comecei a entender o que o meu cérebro, como funcionou, por que tudo aquilo aconteceu, agora a desprogramação começou a acontecer gradativamente, dolorosamente. Eu também decidi estudar a história da igreja, porque eu precisava saber. Eu tinha uma imagem da igreja, aquela imagem polida na caixinha que é entregue para você, aí no Brasil, onde eu vivi uma parte da minha vida. Agora eu comecei a aprender quem Joseph realmente era, a fortuna que esses caras aqui ganham. Primeira presidência, Quórum dos 12, eles ganham uma fortuna. Esse dinheiro todo vem aí da viúva, como você falou. Então, alguns dos livros aos quais eu tive acesso, que contam a história da igreja. Livros escritos por historiadores sérios. Uma vez um querido falou para mim, mas você conta histórias, não dá para confiar em tudo que as pessoas falam, pessoas do passado falam sobre a igreja. Ele não entende a seriedade do meu trabalho. Eu só estudo e confio em fontes de pessoas, de historiadores de prestígio, tá? De renome, como Dan Vogel, D. Michael Quinn, tá me dando um branco agora, não sei porquê. A sobrinha de David McKay, como é que é o nome dela? Ai, tô esquecendo, né, querido? Dá uma olhada na descrição do vídeo que você vai ver. Alex Beam, American Crucifixion. Então, outros livros que contam a história da igreja. Eu fui descobrir, então, que se trata de uma organização falsa, mentirosa, que distorceu coisas do passado, que muda de ideia de acordo com a como é que fala? De acordo com as exigências, as demandas sociais e políticas. Eu descobri que eles escondem sujeiras que eu nunca imaginava que existiam para debaixo do tapete. E quando essas verdades vêm à tona, eles dizem que esse material é anti-mórmon. Como é que você vai falar com teu filho, com a tua filha, com a tua esposa, irmãs, pais? Isso é uma coisa muito pessoal. A minha sugestão para você, segue teu coração, sabe por quê? Porque você segue um Deus bom. Você segue um Deus que jamais permitiria ou aprovaria a compra de carros luxuosos para uma minoria em sacrifício de pessoas de boa fé que trabalham tão duramente pela igreja e quando precisam de uma cesta básica é tão difícil de conseguir. É para esse Deus que você trabalha. Então a minha sugestão, você pega ele, confia no que ele vai te dizer. E as coisas vão melhorando com o tempo, viu? Não é fácil, eu adoraria que houvesse uma resposta fácil, mas não existe. Esse Deus vingativo faz parte da programação mental que a igreja exerce sobre as pessoas, sobre os membros. Você precisa acreditar num Deus vingativo. Como o Nelson falou muito recentemente numa conferência, Deus é um Deus de amor condicional. Deus Mormon. Se você vê lá em Doutrina e Convênios, e eu, Senhor, estou obrigado quando fazes o que eu digo, mas quando não fazes, não tendes promessa alguma. E quando de Deus obtemos uma bênção, é pela obediência àquela lei na qual a bênção se baseia. Então, o Deus Mormon é um Deus de amor condicional, ele é vingativo, ele tá só esperando você escorregar, pum, para puxar o teu tapete. Aí você pode ser desassociado ou excomungado, sabe, sei lá o quê. O prejuízo moral é muito grande. Mas eu vou te falar uma coisa, na minha opinião, a tua integridade vale ouro. O teu senso crítico não é apostasia, é inteligência. Não abre mão. O que as pessoas pensam a teu respeito é problema delas, não é teu. Seja fiel às coisas que você acredita. Ama a tua família, demonstra esse amor e deixa que o restante das coisas, o tempo vai tratando de cuidar. Tá bom, meu querido? Espero ter te ajudado, nem que seja um pouquinho, viu? É isso aí. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.